Olá, bem-vindo ao nosso canal de estudo semanal da Palavra do Senhor, através da lição da Escola Sabatina. Quero te fazer uma pergunta. Com qual lente você tem enxergado o mundo? Se nós olharmos com a lente do grande conflito, nós perceberemos que estamos imergidos numa batalha. E este planeta não é um parque de diversões. Ele é um local de disputa pela minha e a sua vida. De um lado nós temos o Salvador Jesus Cristo, que já venceu esta batalha e luta para que nós nos entreguemos a Ele por amor. Por outro lado, existe Satanás querendo nos destruir, querendo nos levar para que onde ele esteja, nós também sejamos levados com um único objetivo: destruição. Por isso, a lição de número 2, dentro da temática geral do grande conflito, fala o seguinte: a questão central é amor ou egoísmo? Nós vimos na lição passada que nós estamos envolvidos no grande conflito. Esta guerra começou no céu e Jesus venceu a guerra. Ele venceu Satanás expulsando do céu. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. E Jesus já é um grande líder que venceu e continua vencendo. E nos convida a também nos aliarmos a este exército do céu para sermos vencedores. A questão da lição desta semana, nós veremos o desenrolar deste conflito na vida do povo de Deus. Te convido a se inscrever no canal. Te convido ainda a compartilhar e deixar o seu joinha para que este assunto chegue a outras pessoas. E o verso da lição está no livro de Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha amiga, neste conflito não tenha medo. Jesus diz que Ele nos toma pela sua mão, nos toma pela nossa mão e Ele estará conosco todos os dias. É guerra. Nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos num conflito cósmico, onde precisamos da ajuda desse Deus, precisamos da mão desse Deus para nós seguirmos em segurança. Embora as adversidades venham, não tenhamos medo, porque o Senhor é conosco. A lição vem falando sobre a destruição de Jerusalém. E na destruição de Jerusalém, observamos um prenúncio da estratégia de Satanás para enganar e destruir o povo de Deus no tempo do fim. E nós já estamos no tempo do fim. Porque se nós formos para os sinais da Bíblia, em Mateus 24, em Lucas, em outros textos bíblicos, nós já estamos no fim dos tempos. Não demorará e o nosso Redentor Jesus virá nas nuvens dos céus. A lição de segunda-feira, de domingo, um Salvador de coração quebrantado. Eu fui para o dicionário e a palavra quebrantado significa abatido, sem forças. Mas por que o coração do Salvador Jesus estava abatido, quebrantado, sem forças? A Bíblia fala para nós que Jesus estava no Monte das Oliveiras e de lá ele olhou para a cidade de Jerusalém. Jesus ficou com o coração partido. Na sua mente, ele pensava: eu vim para o que era meu e os meus não me receberam. João 1,11 diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. E Jesus ali, ele fez o que pôde para salvar a humanidade. Jesus hoje faz o que pode para nos salvar. E Jesus olhando para Jerusalém, Jesus olhou além do que ele via. Jesus viu com seu olhar de compaixão nós hoje, nesses tempos atuais. Jesus, ao olhar para Jerusalém, que seria logo destruída no ano 70, Jesus viu também a condição que o mundo estaria e a sua destruição no tempo final.
Lucas, capítulo 19, versos 41 e 44, a gente lê assim: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus aqui profetizando a destruição de Jerusalém. Não porque Jesus queria destruir, mas porque o povo rejeitou a salvação que Cristo veio oferecer. E assim também será no final agora dos tempos. Jesus chorou naquele dia por Jerusalém, rejeitá-lo, e chorou por nós hoje, porque muitos de nós estão rejeitando Jesus. Muitos de nós estão com o coração endurecido, porque acham que não precisam de salvação. E serão perdidos, como muitos em Jerusalém ali foram perdidos no cerco que chegou àquele povo. Qual foi a atitude de Jesus para com o seu povo e a resposta destes à sua graça? Nós vimos aqui pelo texto que Jesus lamentou a situação de seu povo, que rejeitou o convite de misericórdia, que rejeitou a salvação que ele tão bondosamente veio oferecer. Jesus viu a sorte da cidade no ano 70. E neste ano aconteceu muitas coisas que o livro O Grande Conflito detalha melhor para nós. Te convido a estudar esse livro também, junto com a Bíblia e com a lição desse trimestre. Aqui diz que o tempo de esperança e perdão rapidamente se passava. Jesus chorou porque, ao olhar para Jerusalém, viu diante de si a ruína de toda uma cidade e nação. Jesus chorou olhando para Jerusalém, porque viu as forças estrangeiras cercando os muros. Jesus ouviu o ruído dos passos dos exércitos marchando para guerrear contra o seu povo. Jesus ouviu a voz de choro de mães e filhos clamando por alimento na cidade sitiada. Jesus chorou porque viu que, ao longo das eras, este povo seria disperso como ovelhas que não tinham pastor. Jesus chorou porque viu Jerusalém como símbolo do mundo endurecido, em descrença e rebelião, apressando-se para enfrentar os juízos de Deus. Jesus chorou porque o grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. E o grande pecado da humanidade também hoje é rejeitar a lei de Deus, o fundamento do seu governo. Jesus chorou porque ele entrou naquele templo e nunca mais voltaria ali, porque ele seria destruído. Porque eles não reconheceram Jesus como Salvador, como a oportunidade que eles tinham. Jesus chorou porque viu ali, em Jerusalém, a predição para a nossa realidade hoje, que também seremos, muitos de nós serão destruídos pela rejeição a este amor, a esta salvação. A lição de segunda-feira fala cristãos providencialmente preservados. A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Ali é falado que quando cesse o galo e os exércitos romanos cercaram a cidade, teve um movimento inesperado. Eles estavam ali cercando a cidade, mas houve um momento em que essa tropa se retirou e os exércitos judeus os perseguiram e obtiveram uma grande vitória, uma aparente vitória. Por quê? Porque com a fuga dos romanos, os cristãos que estavam em Jerusalém perceberam o sinal. Jesus falou para eles que teria um sinal, que quando esse exército se retirasse, era para que eles fugissem de dentro da cidade. E eles perceberam, eles estavam atentos aos sinais e fugiram de Jerusalém. E com a fuga de Jerusalém,
A Bíblia diz que nenhum dos cristãos morreu. Meus queridos amigos e irmãos, nós estamos também vivendo cercados por tantas guerras, por tantos sinais que a Bíblia aponta, e nós precisamos estar atentos aos sinais. Não fazermos dos sinais nosso alarme, mas estarmos atentos aos sinais que estão acontecendo à nossa volta. Porque os sinais para nós são avisos de que Jesus não demora a voltar. Assim como os sinais foram alertas para o povo que estava dentro de Jerusalém, cercados pelos exércitos inimigos, eles se perceberam e fugiram. Nós também devemos compreender que os sinais que estão à nossa volta estão nos indicando que algo está para acontecer. Jesus está para voltar. Como estamos em preparo? Estamos nos preparando? Estamos preparando outras pessoas? A Bíblia diz aqui em Salmo 46, o seguinte, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A Bíblia diz que o cuidado de Deus é real. Naquele momento do cerco, quando o exército fugiu e o outro exército judeu foi em perseguição, os cristãos se aperceberam e saíram. Então, nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém, mas em contrapartida, os que não estavam apercebidos morreram. Eles estavam ali celebrando a Páscoa, e quando era Páscoa, milhões e milhões de judeus se dirigiam para Jerusalém. E quando a cidade foi destruída, é dito que mais de 1 milhão de judeus pereceram, porque eles estavam ali dentro da cidade, não estavam apercebidos para os sinais, não deram ouvidos às palavras do Senhor, não vigiaram e foram destruídos. Até que ponto vai a batalha contra o mal? Deus permite que alguns sofram e até morram, como mártires pela causa de Cristo. Esse fato contradiz a ideia da proteção de Deus? Apocalipse 2, 10 diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fala também que os cristãos passariam por uma perseguição de 10 dias, mas que eles fossem 10 dias em profecia, né? Mas que eles fossem fiéis até a morte, que Deus daria a coroa da vida. Nós aprendemos nesse verso que Satanás tenta nos vencer pelas perseguições, pelo sofrimento, como fez com os cristãos no passado. Mas se nós formos fiéis, Deus nos dará a coragem para sermos vencedores, e Deus nos dará a coroa da vida. As tribulações têm um tempo. Serão perseguidos por 10 dias. Nós podemos colocar esses 10 dias no parêntese e dizer que as tribulações, o sofrimento, a perseguição, elas têm um prazo de validade. Nós sofremos por um período, mas logo vem a libertação. Deus está presente conosco em todas as tribulações. Sejamos perseverantes, então. Terça-feira, fiéis em meio à perseguição. Atos capítulo 8, versos 1 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quais foram os desafios que a igreja no Novo Testamento enfrentou e como ocorreu o seu crescimento? Aqui, quando os discípulos ficaram em Jerusalém, em obediência à palavra do Senhor, que eles ficassem em Jerusalém em oração, para que fossem revestidos do poder do Espírito Santo, e nós sabemos que veio diante do Pentecoste, os discípulos ficaram cheios do Espírito, e a Bíblia relata que no primeiro dia foi mais de 3.000 batizados, e na sequência foram mais 2.000, e aí a igreja ia crescendo, porque os discípulos estavam cheios do poder do Espírito. Eles se esvaziaram de si mesmos e se permitiram serem cheios do Espírito. E então, pregando o Evangelho, o reino de Deus estava avançando. Eles estavam despovoando o inferno. Eles estavam no poder do Espírito. E pessoas se agregavam ao povo de Deus, à igreja de Deus. E eles iam crescendo.
E apesar da igreja do Novo Testamento sofrer ameaças, perseguição, prisão e morte, eles venceram no poder do Espírito Santo e proclamavam o evangelho no templo e de casa em casa, com poder e ousadia. Assim havia crescimento. Amém? A perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a pregação do evangelho. O que o sofrimento tem feito com você? O sofrimento tem te impulsionado a pregar o evangelho? Ou tem feito você recuar? Qual é o teu comportamento? Qual é o meu comportamento? Nós avançamos no poder do Espírito ou nos acovardamos com medo de sermos torturados, mortos? Ou negamos a fé, negamos Jesus? Os discípulos aqui, a perseguição fez com que os discípulos saíssem da sua zona de conforto. A ordem de Jesus era que eles fossem pregar-se em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. E aí eles estavam pregando só em Jerusalém e a igreja crescendo, crescendo, veio a perseguição, veio a morte de Estevão. E a perseguição então foi declarada contra os cristãos, contra a igreja primitiva. E a igreja agora saiu, ela foi dispersa, porque o objetivo do evangelho era que ele fosse pregado em todo o mundo. E os discípulos foram cumprindo esta missão. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Eles criam que Jesus ressuscitou e Jesus voltaria. Então eles começaram a pregar o evangelho com poder do Espírito Santo. Eu e você, que vislumbre nós estamos tendo? O vislumbre da volta de Jesus deve nos impulsionar, como impulsionou os discípulos naquele período. Jesus está voltando. E nós, como seus filhos, nós devemos sair da nossa zona de conforto e nós devemos ser motivados a pregar esperança e anunciar que Jesus logo voltará. Que o Senhor nos capacite com o poder do seu Espírito, porque nós não podemos ser testemunhas vazias. Nós precisamos estar vendo e ouvindo de Jesus para que o nosso coração também queime de desejos de pregar o evangelho à nossa vizinhança, aos nossos amigos de trabalho, aos nossos colegas de faculdade, a quem estiver ao nosso alcance. Que a nossa Jerusalém seja a nossa vizinhança, a nossa casa. Jesus precisa voltar e conta conosco nessa pregação do Evangelho do Reino. Cuidando da comunidade. A lição ainda traz este conceito aqui, de cuidar da comunidade. Atos 2:44 nos fala como a igreja de Cristo vivia naqueles dias. Fala assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Que princípios aprendemos sobre o cristianismo autêntico em diferentes situações relatadas em Atos? Nós vimos aqui que os discípulos eles tinham tudo em comum, que eles eram exemplos vivos de compaixão, de uns para com os outros e pelos da comunidade também. A igreja oferecia, nesse contexto, a igreja vivia o evangelho na prática. A igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregavam o evangelho, mas porque eles viviam o cristianismo na prática, na vida de uns com os outros. Eles não viviam em panelinha, dividindo grupos em facções de grupos. Eles viviam em comunidade de amor. Era com os que estavam e com os que chegavam. Não havia acepção de pessoas. Os cristãos ali, na igreja primitiva, eles ofereciam água na temperatura exata. Água quente que curava as enfermidades do povo. E água fria que matava a sede espiritual das pessoas. No grande conflito, nós somos embaixadores do céu. Nós somos representantes de Deus com um propósito:
pregar o Evangelho. Só o Evangelho reconstrói, só o Evangelho restaura, só o Evangelho transforma e cura pessoas. Na iminência do seu retorno, Deus quer nos usar da mesma maneira que usou seus discípulos ali na igreja primitiva, no passado. Que nós tenhamos os mesmos princípios de amor para com qualquer pessoa. O nosso próximo é aquele que precisa de nós. O nosso próximo, todo ele, precisa conhecer que Jesus é o Salvador. A lição de quinta-feira fala um legado de amor. À luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, o que João revela? O que ele diz sobre a essência do cristianismo? 1 João 4:21 diz que, assim, ora, temos da parte de Deus, dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu amo a Deus, eu preciso amar você. Você ama a Deus, você precisa amar o seu irmão. Nós precisamos amar uns aos outros. A essência do cristianismo é o amor. Quem ama a Deus demonstra amor ao próximo. Satanás desafiou o governo de Deus, alegando que o governo de Deus era injusto e egoísta. Mas nós vemos que o governo de Deus é amor. Deus é amor. E como seguidores de Cristo, nós também devemos amar. Ser as mãos de Cristo, os pés de Cristo, a voz de Cristo. Levarmos o bálsamo curador. Dizer às pessoas que é um bálsamo curador em Gileade. O amor era a norma das comunidades cristãs nos primeiros séculos. Nesse conflito há muita gente ferida. Nesse conflito há muitas pessoas necessitando saber que Deus é amor. Nesse conflito, nesta batalha, as pessoas sofrem, pessoas morrem, pessoas descem à sepultura sem conhecer Jesus. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo para anunciar, para viver esse amor? A lição de quinta-feira traz 2 exemplos aqui de 2 pandemias, onde essas pandemias na época ceifou milhões de vidas. Mas o que destacou nessa pandemia foi o serviço altruísta dos cristãos. Eles se envolveram com as pessoas, eles se misturaram, eles ministraram as necessidades das pessoas. E muitos também deles morreram em missão de amor. Porque a Bíblia nos diz que nós não somos maiores do que o nosso mestre. Se o nosso mestre padeceu, sofreu, nós como seus seguidores também sofreremos, também padeceremos. Que nós possamos viver o amor altruísta que Deus quer que nós vivamos para aliviar neste conflito a dor de muita gente. A bênção precisa ser compartilhada, porque bênção compartilhada é bênção multiplicada. Para finalizarmos a lição, nós precisamos compreender que estamos estudando sobre o grande conflito, um conflito que nós estamos inseridos nele. Um conflito que começou no céu com a rebelião de Lúcifer contra Deus. O que está no centro desse conflito cósmico é o amor de Deus. Um amor sacrificial em que Jesus, por amor, se entregou na cruz. Jesus pagou o preço. Contudo, a batalha segue feroz contra nós, o povo de Deus. Por isso, não tenhamos medo. Jesus estará conosco todos os dias. Nesta semana, a lição destacou como o grande conflito se desenrolou na vida e na história do povo de Deus, trazendo o exemplo da nação judaica, a igreja primitiva do Novo Testamento também. Nós não precisamos rejeitar Cristo. Jesus chorou naquele dia por Jerusalém e pelo mundo atual, porque o povo naquela época rejeitou o seu amor sacrificial. Hoje muitos têm rejeitado Jesus. Se conheceras que Jesus te ama, a lição aqui ainda nos diz que Jesus, eu vou ler o texto de Mateus. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23, 37. Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu
Reuni os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quantas vezes Jesus quis reunir, quantas vezes Jesus quer reunir os seus filhos, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes Deus quer fazer isso? Deus tem convidado tantos a se aninharem debaixo das asas de Cristo. E quantos estão rejeitando? Lembrem que os judeus ali rejeitaram Jesus. E muitos estão rejeitando. Jesus chorou por eles e chorou pela situação atual do mundo. Porque muitos estão rejeitando a salvação. O único que pode nos resgatar das garras de Satanás nesse conflito é Jesus. Não se deixe ser enganado, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Jesus veio salvar. Se esta lição falou com você, se coloque nas mãos do Senhor como uma testemunha que vai levar esta mensagem a outras pessoas. Uma voz de advertência ao mundo, dizendo que Jesus está voltando. E para isso, todos nós devemos estar preparados. Como remanescentes do tempo do fim, a missão está em nossas mãos, de levar a mensagem do Evangelho eterno, para que toda pessoa tenha a oportunidade de fazer a sua escolha, não pela emoção, mas pela razão, pelo que está escrito na palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos salve continuamente nesta guerra em que estamos envolvidos, do grande conflito. Que o Senhor continue tendo a sua misericórdia de cada um de nós. Amém?